tem algum problema de rede, qualquer coisa assim. E a gente, então, vai falar, e aí, talvez, esse curso tem um ponto que é o seguinte, né? O curso de engenharia de software, ele está falando com vocês sem que muitos de vocês tenham uma experiência para entender em que contexto a engenharia de software acontece. Né? Por quê? Porque muitos não têm estágio, não trabalharam ainda, não fizeram, talvez algum não tenha nem feito iniciação científica, né? Não tenha feito nada, tenha feito tipo coisas mais ligadas à monitoria, né? Então não tem nada de ver um projeto de software acontecendo. Mas vocês já fizeram os trabalhos, então algumas coisas aqui nessa parte de dificuldade de fazer software vocês vão reconhecer. Né? Então a gente ainda está, e vai ficar por alguma parte do curso, né, no momento de compreensão, ok? Ainda vamos entender o que fazer. Né? E ainda temos essas nossas agendas pequenas, né? Essas agendas vão aumentar. Então a gente vai mostrar que fazer software é difícil, vai discutir por quê, e no final vai fazer a revisãozinha. Imagine um computador em 1968. Esses computadores eram muito pouco poderosos. Né? Provavelmente, não vou nem falar o seu celular, mas o seu relógio digital já deve ser melhor que um computador de 1968. Tá? Em 1968, a NATO, né, a NATO falou, olha, temos um problema de engenharia de software. A gente quer fazer software e não está conseguindo fazer isso bem. Né? Mais tarde, em 72, o Dijkstra ele ganha um prêmio Turing, né, que é o nosso Nobel. Né? Em 94, os problemas continuam, tem um artigo famoso, e a partir daí tem o relatório Caos que a gente viu aqui nos discos de software, alguma informação, vai ver outra. Né? Então, em 68, esse aí é o Alan Perlis, né? Ele faz o keynote speech, né? Ele dá o discurso principal, né, nessa conferência da NATO de engenharia de software, e acho que não é bem é mais no fim da palestra. Né? Ele fala o seguinte, por que esse encontro foi marcado e não mercado? Desculpe. Né? Por que nós, aí estavam lá os grandes pesquisadores de software, que não necessariamente muitos eram gerentes de projetos, certamente, mas muita gente, por exemplo, era criador de linguagem de programação, o próprio Perlis, né? Então, não existia engenharia de software. Né? Ele fala o seguinte, eu acredito que é porque era gente que hoje é mega reconhecida, né? E nós reconhecemos que apareceu um problema prático de dificuldade e importância considerado. O projeto, produção e manutenção com sucesso de sistemas de software úteis. Ele está falando, olha só, isso em 1968, gente, você não podia fazer muita coisa em 68. E mesmo assim, na verdade, eles estavam fazendo coisas complicadíssimas, né? Principalmente o Departamento de Defesa americano, né? o Departamento de Energia, a NATO, porque esses caras estavam começando a construir os primeiros grandes softwares de defesa, né? O sistema de reação a ataques nucleares. Né? E aí essas coisas, né, são enormes. Né? E o Perles faz essa pergunta. Então a gente entendeu. Né? Em 68, a gente entendeu que o projeto, a produção e a manutenção de sistemas de software úteis é um problema de engenharia. Né? Ou seja, é um problema de construção repetida de uma certa maneira. Né? E mais tarde ele vai ganhar, na verdade antes ele já tinha ganhado, né, o primeiro prêmio Turing. Vê a importância do cara. Você escolhe um prêmio que vai ser o prêmio mais importante da área, né, e ele é o primeiro cara a ganhar. Né? Ele fala outra coisa, né, que é interessante, e vou ver se vocês conseguem criticar, tá? Mas de certa forma é verdade. Ele fala assim, nossos problemas aparecem das demandas, apetites e de nosso otimismo exuberante. O que ele está dizendo aqui?
Ele está dizendo, olha, a gente quer coisas difíceis, a gente, né, tem desejo dessas coisas difíceis e, ao mesmo tempo, nós achamos que é muito fácil. Veja que nessa época eles acharam que resolveu o problema da inteligência artificial em 10 anos. É a mesma época. Né? Criar uma IA inteligente, né, em 10 anos. Esses problemas são aumentados por pessoal treinado de uma forma desequilibrada com o que nós trabalhamos. Porque o perfil da época era de pessoas formadas em física, matemática, engenharias diferentes, que estavam se reunindo, não tinha uma formação em software. Né? Engenharia de software não existe sem engenheiros de software. Estabilidade de objetivos, produtos e desempenho só pode ser alcançada quando acompanhada por um suprimento suficiente de trabalhadores que estão propriamente treinados, motivados e intercambiáveis. Perceberam a pegadinha aqui? Não sei se já fizeram informática e sociedade. Primeiro ele está dizendo, olha, essa bagunça, cada um tem uma formação, não dá. A gente tem que criar engenheiros de software. Significa que a gente tem que treinar e motivar esses trabalhadores. Mas ele também está dizendo o quê? Intercambiáveis. E isso, por um lado, é muito bom. Ok? Claro, nós estamos criando uma profissão. Mas, por outro lado, ele está dizendo, olha, eu quero trocar essas pessoas à vontade, sem atrapalhar o meu projeto. Claro, a gente sabe que isso não é muito bem verdade e tal, mas toda a nossa. É um sinal, né? Toda a nossa formação de profissão, na verdade, em todas as profissões, não é só na nossa, também é para dar, né, uma desimportância para o nosso trabalho como pessoa, porque você foi treinado naquela caixinha. É a diferença do artesão para o profissional, para o engenheiro, para o médico, porque eles são treinados, nós somos treinados de uma maneira conforme as regras. Né? O Dijkstra, que foi o cara que eliminou o GoTo das linguagens de programação, né? Um artigo chamado GoTo is Considered Harmful, né? E ele criou a programação estruturada, né? Só o cara que criou a programação estruturada, ele ganha o prêmio Turing de 72, e ele conta essa história no discurso dele. Eu vou olhar aqui para o lado para poder ler melhor. Né? É o programador humilde. Então ele fala, naqueles dias encontrávamos, no passado, né, facilmente a expectativa que uma vez que as máquinas mais poderosas estivessem disponíveis, programar não seria mais um problema. Então ele diz, olha só, até pouco tempo atrás, né, até algum tempo atrás, a gente está dizendo, a gente pensava que o computador ia resolver o problema. Queria ser maior, então programar seria molezinha. Né? Nas próximas décadas, uma coisa completamente diferente aconteceu. Máquinas mais poderosas ficaram disponíveis, não só uma ordem de magnitude, mas muitas ordens de magnitude. Né? Todos os poderosos viraram ponderosas aqui nessas transparências, não sei porquê. Mas em vez de nos encontrarmos no estado de eterna bênção, de todos os programas de programação resolvidos, nos encontramos até o pescoço na crise do software. Como isso aconteceu? Veja só, a verdade é que quando as máquinas ficaram mais poderosas, os problemas resolvidos antes ficaram mais simples de resolver, só que apareceram problemas mais complexos. A causa principal é que as máquinas ficaram muitas ordens de magnitude mais poderosas. Para colocar de forma franca, enquanto não havia máquinas, não havia problema nenhum. Quando os computadores eram umas máquinas fracas poucas, programar ficou um problema leve. E agora que temos computadores gigantescos, programar virou um problema gigantesco.
tirando os ponderosos, né? Eu gosto muito dessa frase, porque ela mostra para a gente, ela tem um detalhe por trás que é o seguinte: os problemas pequenos ficaram mais fáceis ainda. Né? Você tinha que programar em Assembler hoje. Hoje você programa em Java. Né? Você bota lá. Imagina, antigamente, para imprimir uma coisa, você tinha que botar o caractere numa posição de memória, chamar uma interrupção que imprimia aquele caractere, fazer um loop que fizesse isso para tudo que você quer imprimir. Né? Agora não, agora você dá um comando print, né? O comando bota numa janela na tela. Quantidade de coisas que tem que acontecer para você mandar um message na tela, né, com um OK, e é só uma função. Então, programar, realmente, os problemas simples ficou muito mais fácil. Só que apareceram problemas mais complexos. Né? Ele ganhou lá o Turing, né? Tradução: quanto mais potentes os computadores, mais complicados serão os problemas que tentaremos resolver com eles. E é isso que é o negócio. Né? Essa é a grande coisa. Eu acho que a gente também hoje resolve problemas que já resolveu de maneira mais simples, de maneira um pouco mais complicada, porque a gente resolve de maneira mais geral. Quando você tira um software que roda só no computador seu, que é muito fácil de desenvolver, e bota ele na rede, você já tem que saber desenvolvimento web, arquitetura em camadas, SOAP, REST, várias coisas. Né? Mas, em compensação, o software é muito mais geral, então você resolve para muito mais gente. Mas olha só, quanto mais potentes os computadores, mais complicados serão os problemas. E os computadores cresceram em potência exponencialmente. A gente saiu lá de 71 para 2011 seguindo a lei de Moore, né? Que era incrivelmente, deu muito mais poder ao computador. Né? Isso significa que a gente vai cada vez botando mais responsabilidades no computador. Aqui é o desenho do milhões de instruções do projeto americano espacial, né, do projeto espacial americano. Né? E a gente vê, o software de pouso da Apollo foi escrito por uma programadora. Né? Tem a foto dela com a pilha, né, quase da altura dela, até maior, sei lá. Né? Vou botar essa foto aí. Né? Dela com o código que ela fez para o computador de voo da Apollo. Né? O computador de voo hoje dessas naves, né, é milhões de linhas de código. Né? Aqui a gente tem quilolinhas de código de várias coisas ali. Né? Então, olha só, 12 milhões de linhas de código no Android. Significa o seguinte, o Android 2, né? Quando você faz um print, ou abre uma janela no Android, você está usando um sistema que tem 2 milhões 12 milhões de linhas de código. Você pode estar fazendo qualquer uma dessas 12 milhões de linhas de código, ter problema. Né? Linux kernel, 27 milhões de linhas de quase 28 milhões de linhas de código. Né? Isso como é que isso é gerenciado? Né? Tem uma sociedade mundial, né? Tem um acordo mundial de pessoas colaborando com isso, um sistema de filtro. Né? É um negócio muito complexo. Né? E para as coisas funcionarem. Né? Na crise de software, em 94, o que o cara fala? Olha, a gente tem a gente tem uma crise crônica, né? Na verdade, e muitos requisitos não são atingidos, projetos não são gerenciáveis, código difícil de manter, que a gente está falando agora. Né? E um grande problema que existe até hoje de prever custos e prazos. Tá? Esse problema existe até hoje. O Fred Brooks, né? Ele cria a lei de Brooks, né? Então eu adoro essa frase, né? Adicionar pessoas a um projeto atrasado atrasa mais ainda o projeto. A gente vai discutir isso durante o curso, né? E ele fala coisas que são tão óbvias, né? Então não existe bala de prata. Então a gente um pouquinho antes aqui a gente perguntou, então todo projeto a gente pode usar métodos ágeis? Resposta: não existe bala de prata. O que é bala de prata? É aquela bala que mata qualquer lobisomem, né? Não, a gente tem que parar e pensar o que é bom para o nosso projeto. Né? E essa frase dele também, do livro, é muito importante. Né? A parte difícil de construir software é a especificação, o design e o teste da sua construção conceitual.
não o trabalho de representá-lo e testar a fidelidade da sua representação. Ou seja, não é difícil programar e testar se o programa faz o que o programa pretende fazer. Difícil é programar o que o cliente quer. Difícil é criar uma estrutura, uma arquitetura, né, que diga, olha só, isso aqui vai te atender bem. Isso aqui vai atender bem o nosso cliente. Então, é importante notar, né, que a nossa preocupação a ponto pequeno, tecnológica, né, de saber, vamos ficar discutindo aqui se esse projeto eu vou fazer em Java, ou em Python, ou em R, né? Vou falar aqui da Lorena. Não é importante, porque a tecnologia de desenvolvimento, programação é menos importante. O importante é a tecnologia da arquitetura, o importante é conhecer a arquitetura, né? E aí a Lorena e o Rubens está concordando, muitas vezes nem o cliente sabe o que quer. É verdade. O cliente ele não sabe o que quer porque ele não sabe dizer para você, né, o que ele precisa. Não é o que ele quer. Né? Ele não sabe dizer para você o que ele precisa. Exatamente, Gabriele. O grande problema é comunicação. Engenharia de software é a solução de problemas de comunicação. Tá? Eu tenho essa percepção hoje em dia e eu gostaria muito de conseguir escrever um livro que falasse isso. Olha só, todo o problema da engenharia de software é comunicação. Né? Porque a maneira de gerenciar é comunicação, a maneira de especificar é comunicação entre programadores, a maneira de entender o que o cliente quer é comunicação cliente-desenvolvedor. Né? Então, esse problema aí, vocês trouxeram muito bem. A gente tem que entender, né, e entrar desarmado, porque a gente vai perguntar o que o cliente quer, o que o cliente precisa, mas a gente vai perguntar para ele dizer errado e a gente conseguir entender o que ele disse, tentar pesquisar o que ele quis dizer, que já é uma coisa, né? Ele quis dizer uma coisa, mas ele vai dizer outra. E aí entender o que é o que ele quis dizer, o que ele realmente precisa. Então, nosso trabalho é de Sherlock Holmes. Né? O nosso trabalho é muito difícil na análise de sistemas. Né? Deixa eu tentar ler o texto da Gabriela todo aqui. Eu também envolve quando já vi gente falando que fazer funcionar hoje é fácil, mas fazer com qualidade de forma ajudar que outras pessoas entendem o que é pedido. É difícil exatamente. E veja só, e para muitos problemas não sabemos a solução a priori, porque o cara só tem o problema. O cara fala, eu não consigo, babá. E ele imagina, então eu quero isso. Né? Mas ele imaginou, mas não viu. Eu estou num projeto agora que esse projeto tem junho. Tem 2 meses, né? E há 2 meses, e teve uma reunião lá em janeiro, né? Então há 2 meses a gente discute um termo. Não, o projeto tem que fazer isso. Tá? Hoje a gente apresentou, olha, então vamos fazer isso aqui. No momento que as pessoas viram o que a gente ia entregar, o desenho da tela, né? Porque a gente fez análise de dados, que eles tinham era um problema em aberto, né? Então a gente fez análise de dados, mostrou. No momento que eles viram o nosso resultado de data science, para poder projetar o que o projeto vai fazer, né? Eles descobriram que não. Eles falam, não, mas isso aí é muito subjetivo, não serve, a gente quer essa informação aqui. Né? Se eu tivesse feito análise de sistemas tradicional, né, lá em cascata, né, eu teria que. Já estaria lá na frente do projeto, já não mostraria. Né, eles teriam visto a minha análise, achado que estava certo, porque eles não teriam visto tela, né, não teriam visto análise de dados, não teriam visto nada disso. E eu faria um sistema que não serve para eles. Né? Isso, o objetivo. Alexandre fala, também preciso começar tendo a consciência de que o objetivo vai mudando durante o desenvolvimento. Veja só, o objetivo muda, mas tem uma hierarquia que sai lá da visão do que é a empresa, da missão da empresa, né? Do planejamento estratégico, então na missão do seu sistema. Então essas coisas mudam menos, ok? E muda muito mais a compreensão do cliente desse sistema, né? E muda muito também a percepção do como esse problema pode ser resolvido. Né?
Então, vamos falar, o objetivo vai mudando no sentido do que vai precisar ser entregue, vai mudando durante o desenvolvimento. E por isso que o projeto longo é ruim, né? Porque quando o projeto é longo, a gente tem muitas mudanças e a mudança total pode ser radical. Ou seja, se eu ficar 4 anos para fazer um projeto, pode ser que eu não resolva um problema útil. Isso já aconteceu no projeto que eu participei. Né? Eu participei de um projeto, quando eu era bem garoto, eu tinha uns 23, 24 anos, né? Eu não era o mais importante do projeto, mas eu era responsável por uma parte legalzinha, que era a rede. E era um projeto para suportar um projeto de tecnologia, tá? Um projeto na área de TI, né? De comunicações. Então significava o seguinte: eu fazia o software em Access na época, né, para vocês terem uma ideia, onde a pessoa desenhava tudo o que ela queria e esse software cuspia uma especificação. Né? Essa especificação era otimizada para os professores lá de otimização. Eu lia o resultado disso e mostrava o desenho de novo. Tá? Era um desenho hierárquico, na verdade não tinha muita importância o desenho, mas tinha que desenhar o negócio. Então a gente começou a fazer isso para uma tecnologia. Okay? Nessa tecnologia, você juntava entradas de 2 megabits, né? Acho que tinha equipamentos que juntavam 4, que juntavam 16 e que juntavam 32. Então você ia juntando, aí saía, o equipamento saía, 2 megabits, ficava 16, aí botava outro equipamento que juntava 16, fazia 64 e juntava 64. Eu tinha uma hierarquia de equipamentos fixos na comunicação. Né? Durante esse projeto, que tinha um problema de otimização muito difícil, né? A empresa decidiu, então era um projeto de 1 ano, mas depois de uns 6 meses, 8 meses, tal, a empresa decidiu mudou a tecnologia. A empresa decidiu mudar a tecnologia, né, para uma tecnologia que não tinha essa hierarquia. Simplesmente você pegava era como se fosse um roteador, né? E aí passou a ser um roteador de verdade. Tá? Então você botava lá no roteador um monte de entrada e saía um negócio enorme de lá. Ok? E aí mudou o algoritmo. E mudou o desenho, mudou tudo. Né? No final a gente até entregou. Mas no meio do projeto mudou tudo. Por sorte, a segunda solução era mais fácil, teoricamente, vamos dizer assim, que a primeira. Né? Então foi mais rápido o desenvolvimento matemático. A primeira desenvolvimento matemático era muito difícil. Na segunda, a gente, numa reunião, percebeu que era um problema de grafos e traduziu o problema de gráficos. Aí um professor lá de gráficos resolveu o problema rapidamente e foi programado mais facilmente também. Mas mudou tudo no meio do projeto. Né? Mudou a tecnologia toda no meio do projeto. Então, né? A gente resolveu, graças a Deus. Mas é o que acontece com um projeto longo. E o Brooks foi prêmio Turing de 99 também. Né? Então, em 96, né? Em 94, desculpe, né? Sai esse artigo da Scientific American falando, olha, nós temos uma situação de crise crônica, né? Que são aqueles desenhos que eu mostrei do que o gráfico era diferente, né? Era ao contrário do que devia ser. E a gente vai ter a situação do caos que mostra, né, que quem continua desenvolvendo da maneira antiga, em 2015, continuava tendo os mesmos problemas de sempre. Né? Mas por que é difícil? Né? Vocês já falaram algumas coisas aqui. Por que é difícil? Né? Então, primeiro, olhando só para o software, já é difícil fazer, sem olhar o ambiente. Né? Por quê? Primeiro, porque ele é desenvolvido, não é fabricado. Então, fabricar, apesar de ser difícil, né, você fabrica sempre a mesma coisa. Né? Software tem muitas partes, né, milhões de linhas de código que interagem. Um erro em uma linha, né, se você botar lá A igual a B, e em vez de A você botar F, ou botar S, que é a letra lá, S pode ser uma variável global que afeta lá no final do universo outra coisa. Né?
Os sistemas têm um crescimento vegetativo, né? As pessoas vão, bota mais um negocinho aqui, faz aquilo, tal, tal. A mudança é constante, né? E tem uma curva de falha distinta. Basicamente, quando você conserta um equipamento, ele volta a funcionar como antes. Quando você conserta um software, você pode estar inserindo novos bugs, né? E problemas de comunicação, né? Software desenvolvido, não é fabricado, não desgasta. Então, as nossas medidas, quando a gente fala, teve um bug no software, não foi porque uma peça desgastou, ele já estava lá desde o início, né? Ou eu tenho uma modificação a fazer, porque o mundo mudou, né? E apesar de existir componentização, modularização, né, é muito difícil modularizar o negócio. Então, hoje a gente modularizou a interface, modularizou os bancos de dados, modularizou os frameworks que a gente roda, todas essas coisas já é muito mais fácil de rodar do que antes, né? Tem muito mais tecnologia agregada, poder agregado, né? Quando você faz o login, você pode chamar lá um serviço de login público do Google. Tudo isso é muito fácil. Mas, em compensação, o negócio, como o negócio funciona, não tem modo. Não tem uma caixinha que fala, como é que é um fluxo de caixa? Põe aqui. Se eu cobrar aqui, né? Algumas coisas a gente já tem agora, a gente já tem API de cartão de crédito, né? Então, isso é que é o importante, é tentar, né, modularizar a parte do negócio, né? E olha só, olha, essa é a diferença. Um automóvel tem 30 mil partes. O Boeing 747 tem 6 milhões de partes diferentes. O Google tem 2 bilhões de linhas de código, né? O healthcare.gov, que é um site sobre tudo de governo americano ligado à saúde, tem 500 milhões de linhas de código. As pessoas nem entendem como tem tanta linha de código. Tem uma pergunta grande, como é que a gente tem tanta linha de código para fazer um site, né? Facebook, 61 milhões de linhas de código. Então a gente está a níveis de grandeza de um Boeing, né, em matéria de partes que interagem. E por isso que é importante a modularização, né? Bruna, exatamente, Bruna. Tudo isso que você está falando é engenharia de software e vai aparecer de maneira concentrada nessa cadeira e de maneira espalhada ao longo do curso, né? E há uma diferença entre engenharia de software e computação. E você está percebendo isso, né? E na engenharia de software, o humano entra muito mais, né? Na computação é o tecnológico, né, que é importante para a gente, mas que dificilmente vai ser a carreira. Em grande estilo, né? E sim, é uma parte da computação. Engenharia de software é uma parte da computação, mas a ciência da computação não é exatamente a engenharia de software. Eu poderia, num curso de engenharia de software, ter, por exemplo, uma cadeira ou algumas cadeiras de computação, também daria certo, né? Exatamente, a gente reusar o que já está funcionando, né? Agora, por exemplo, William, eu trabalhava com um framework, né, de interface, e a gente decidiu, ele saiu da tipo 1.5 para 2.0, né? Então a gente pegou a especificação da 2.0, os manuais, né? E leu e falou: tudo bem, a compatibilidade é alta, porque o que é novo, né, é isso, mas o que é velho está mantido aqui, e a gente vai ter que trocar só essas duas coisas. E a gente começou a fazer o software, a nova versão do software, né, achando que ia ter modificações mínimas, gastou mais ou menos um mês e nada funcionava. E aí, o que a gente fez? Bom, se nada funciona, vamos olhar o framework, né? E o framework veio com um monte de função vazia, né? Algumas partes do software anterior, da versão anterior, que deviam funcionar na versão atual, eles simplesmente não implementaram, porque eles fizeram a suposição que o framework ia ser usado como novo. Ou seja, você ia fazer todo o seu modelo segundo as novas funções dele. Então, às vezes, esses frameworks eles nos pregam peças, né? Também isso já aconteceu em outro projeto, né? Com framework especificado e que tinha bug e que não saía a versão nova, né? De ORM, né? De mapeamento objeto relacional. Esse a gente foi obrigado a usar, a gente queria usar o Hibernate, porque todo mundo usa o Hibernate. Não pode usar o Hibernate, porque o padrão da empresa é esse aqui.
Só que para dentro da empresa nunca tinha sido usado, eles só tinham escolhido, né? Porque eles escolheram eles fizeram a concorrência para comprar o servidor, né, de Java JE, né, Java Enterprise, né? E aí ganhou um. Aí tinha que usar o mapeamento objeto relacional deles, que simplesmente não funcionava, e a gente passou para o Hibernate. E na época, inclusive, uma versão antiga do Hibernate, porque a nova também não estava funcionando bem. Então, como a gente está nesse aspecto aí, é lembrar que a gente vive num mundo de baixa qualidade de software. Tá? Isso é um fato, né? E mesmo quando você compra algo, né, esse algo pode não seguir a evolução que você quer. Eu já comprei software para desenvolvimento, né? E aí o software fazia uma ligação com o Word, então tudo que você documentava já entrava direto na base. E aí saiu a versão nova do Office. O gerente lá da empresa deu upgrade no Office todo mundo, o software falou de funcionar. Aí a gente abriu um chamado na empresa, né, do software que a gente tinha pago. Eu era consultor desse projeto, né, mas a gente logo viu, me chamaram e tal. Aí beleza, vai abrir e a empresa respondeu, ó, você deu update no Word porque você quis. A gente funciona com o Word velho. Volta atrás. Exatamente a questão da atualização ali, Lorena. Ah, volta atrás? Como volta atrás, amiguinho? Eu não posso. A empresa toda deu upgrade no Word, no Office. Né? Solução: paramos de usar o software do cara, perdemos uma capacidade de documentação enorme que a gente tinha, né, de interligar todos os documentos, e aí todo o esforço foi jogado fora de aprender aquele software, de tudo, porque a empresa é maior, a empresa tem um regulamento, né, que ó, a versão do Office agora é essa, e foi em frente. Então a gente não pode realmente contar, né, fora software que para de funcionar, né? Agora a gente com esse negócio de alugar software, né? Também, eu sou louco para ter um software que custa R$ 350 a vida toda. Só que eu comecei de fazer apresentação, aquelas apresentações com filminho, né? Só que quem disse que a empresa vai continuar funcionando? Eu não vou ficar para mim, é alugado. Né? Então, não estou esperando o cara mudar o projeto. E é muito fácil chegar, né, a software grande. Né? 80 mil linhas de código é um software pequenininho de projeto de empresa. Né? Porque as coisas 420 mil linhas de código levou 420 mil linhas de código levou o homem ao espaço, né? Tá? Então olhar o tamanho do sistema é muito importante. Né? Falar, olha só. Né? E aí tem pessoas que sabem, isso aqui eu já fiz, custa tanto, deu umas mil linhas de código, esse aqui deu 8 mil, esse aqui deu 10 mil, deu 20 mil, e sabe, olha, eu estou me aproximando de um problema difícil, ou com pontos de função. Né? Software exige mudanças, né? Por causa dos novos requisitos de negócio, alguns de vocês já falaram também aí, né? O objetivo muda, né? Novos ambientes e tecnologias de computação, a gente estava discutindo, falando isso aqui agora mesmo, né? E novas necessidades de interoperabilidade com o mundo externo. Quando foi inventado o TED, né? Não, antes do TED, teve outro sistema, o Sistema de Pagamento Bancário, Sistema Brasileiro de Pagamento, uma coisa assim, SBP, SPB. Isso aí foi o seguinte: o Banco Central criou um novo sistema para os bancos trocarem dinheiro. Né? E marcou uma data, tem que funcionar no dia X. No dia X, os bancos não tinham feito software ainda, porque era difícil. Aí deu um adiamento, mas daí não deu um segundo adiamento. Né? As pessoas dormiam na empresa. Né? Eu tive um amigo que foi contratado, cara, você vai contratar aqui, mas você vai dormir aqui, você pode sair 1 hora por dia daqui, porque a gente é assim que a gente está funcionando. Tem colchonete, comida, bebida, não sei lá o que e tal. Como a gente não tem banheiro, você pode sair 1 hora para casa, se você mora perto, para tomar banho. Aí o pessoal dava uma saidinha, ia para casa e voltava e ficava lá, porque o cara pagou por isso, né? Mas tinha um trabalho muito grande. Então a curva de falha, né? Olha a curva de falha do hardware, tipicamente é essa aí. Você tem uma mortalidade infantil, quando você liga o equipamento, ele queima, né? E geralmente isso é feito na fábrica, o cara prepara o equipamento, liga, queima, essa curva está cada vez melhor, porque os equipamentos queimam, as peças queimam menos, né? Mas a curva do hardware é essa aqui. Cada vez que você insere uma mudança, você pode estar inserindo um erro novo. Eu boto aqui um método que vai pegar os dados
Né? Agora, os dados, além de vir via web, esses podem vir também via uma API de um sistema externo. Aí esse sistema externo informa para você o dado num formato bizarro de vez em quando. Né? De vez em quando, nem sempre, porque depende de outras coisas naquele sistema lá. E aí para de funcionar, tem um bug que você tem que corrigir. Né? Perfeito, William. Tem na grande definição de engenharia de software, né? Você tem um processo só para comprar software, né? Todo especificado como deve ser. E é claro que é o seguinte: quanto mais importante for seu problema, mais você faz essas coisas. Então, se você está fazendo um joguinho para celular, para aula de jogos, né? Você não precisa se preocupar com isso, né? Ah, o framework vai funcionar durante 10 anos, só precisa funcionar no dia que eu vou mostrar para o professor. Né? Se você está fazendo um sistema para mandar o homem à Lua, é um projeto de 15 anos. Então aí, né, você tem que escolher muito bem todas essas coisas. Né? E a tendência, inclusive, é serem escolhas mais conservadoras. Ou seja, eu vou fazer um projeto de 15 anos, então eu vou programar em C. Por que não vai programar em Java? Não sei esse negócio de Java aí, como é que vai estar daqui a 15 anos. Python. Né? Quando a Space Shuttle, né, aquela que explodiu, parou de usar, né, subiu pela primeira vez, os computadores dela eram totalmente velhos, né? Não eram mais a tecnologia da época. Por que eles mantiveram? Porque no meio do projeto você não muda o computador do sistema espacial. Né? O que eles fizeram? Deram uma calculadora HP, deram um notebook para os astronautas. Eu conversei numa visita à NASA, tinha um astronauta lá conversando, aí eu conversei com o cara, e falei, mas aí, como é que vocês fazem? Não, a gente tinha os notebooks que rodavam softwares novos. Né? E aí a gente botava o dado na mão na nave. Ver como é que é a coisa. Tinha lá 5 computadores que tomavam decisão, né? Mas eu sabia essa história e falei, não, no final a gente trabalhava mais com o notebook mesmo. E aí informava para a nave que o notebook mandava. Né? Exatamente, análise do impacto dos novos requisitos antes de implementá-los. Acho que eu estou update com os comentários de vocês aí, estou concordando sempre. E aí, quem foi que falou a primeira de comunicação? Foi a Lorena? Alguém foi o primeiro que falou de comunicação, que é a próxima transparência. Não, a Gabriele, sabia que era menina. Né? Olha só, software é negociado, traduzido e mediado. Então, mediar significa, né, que não sou eu que estou falando com você, eu estou falando com outra pessoa, para outra pessoa falar com você. Então, olha esse quadro aí. Eu tenho aí o seguinte, ó, eu tenho os usuários e outras partes interessadas, a gente vai falar bem de partes interessadas nesse curso, né? Eu tenho os representantes, ou seja, pessoas que foram escolhidas por algum motivo naquela organização para representar o total de usuários. Tá? E eu tenho um patrocinador que é único, geralmente, que está botando dinheiro. Se não for único, já deu problema. Tá? Mas eu quero que ele seja único, que está botando o dinheiro nisso. E eu tenho aqui, eu escolhi só botar 2 grupos no lado do desenvolvedor, que são os analistas que vão conversar com o cliente e os outros desenvolvedores. Tá? Então, essa configuração é uma configuração que eu escolhi, né? E é bem pequenininha, tá? É bem mínima. Né? Às vezes ela é bem mais complicada que isso. Tá? Então, como é que acontece? Né? Geralmente, você tem uma necessidade entre as partes interessadas. Tá? Só que essas partes interessadas, elas têm necessidades diferentes. Elas podem ter uma interseção, né, mas as necessidades são diferentes. Então, vamos pensar no SIGA. Né? Nosso ótimo exemplo para a gente é o SIGA, porque nós dois, né, alunos e professores usam, secretaria usa. Vocês querem o SIGA para certas coisas, eu quero o SIGA para outras coisas. Ok? Então, por exemplo, eu gostaria que o SIGA tivesse uma interface programática, né? Uma API que eu pudesse carregar notas e colocar notas. Né? Mas não, eu sou obrigado a usar a interface do SIGA visual. Né? Ok, vocês gostariam que o SIGA, sei lá, funcionasse no celular. Não sei se ele funciona no celular.
né? Ou que funcionasse corretamente todo o tempo, né? Ou que vocês pudessem marcar, quero marcar essa turma com os meus amigos, coisas assim. Tá? Aí tem um computador funcionando lá, tem o Siga hoje como ele é, ok? Aí o patrocinador, ele está escutando vocês, né? Vê aquele sistema lá, cá, funcionando e fala, poxa, o João, a Maria, o José, essas pessoas estão descontentes, né? Ou o meu comprador na loja não acaba, ele pensa um novo sistema. Ok? Ele pensa um novo sistema. Né? E ele explica, né? Ele contrata o representante que vai conversar com todo mundo e que vai pensar outra coisa. Okay? Porque ele não pode pensar exatamente o que o usuário. Isso, vira um telefone sem fio. É isso que a engenharia de software é botar fio. Né? A engenharia de software é botar fio. E aí ele fala com quem? Ele fala uma coisa, ele pensa, mas só sempre há, isso é uma coisa que bota botar na cabeça. Sempre há uma diferença entre o que a gente pensa e o que a gente fala. Porque a gente quer falar de forma educada, a gente tenta falar da forma que o outro entenda, né? Então a gente faz suposições sobre outra pessoa, que faz suposições sobre as suposições que eu estou fazendo. Toda conversa tem um ciclo infinito de suposições sobre suposições do que o outro está supondo. Tá? E esse ciclo é infinito. Eu falo algo achando que você sabe algo, e você escuta achando que eu sabia que você achava que você fazia algo e vai por aí afora. Né? Então eu falo outra coisa. Aí o analista escuta e tem uma compreensão parcial. Né? Ele explica essa compreensão parcial, né, várias vezes para você, tem uma conversa ali, melhora esse C, e aí depois ele explica para os outros desenvolvedores. Provavelmente essa letra D é em português, né, para gente, e essa é escrito, né, diagramas, especificações, tal, ou conversas. Aí os desenvolvedores entendem algo. Eles entendem algo e fazem um sistema novo. Pô. Sai, o telefone sem fio. A tendência é que esse sistema novo não atenda ninguém. E aí, por isso que é importante ter protótipo, mostrar antes. Por quê? Para colocar fio. Né? Colocar fio nessa história. Tá? Para as pessoas não ficarem infelizes. Né? Porque o próximo infeliz agora, né, que não tem essa transparência, é o analista. Né? É, é, eu fiz a piadinha, né? Software é o que a gente chuta, né? A segunda piada mais famosa da engenharia de software é essa aqui, né? São essas árvores, né? Inclusive esse desenho aí talvez seja até o desenho original. Exatamente, as pequenas interações vão validando e adaptando o que está sendo feito. Muito bom, muito bom. Né? Então a segunda mais famosa é essa aí, né? O que o sponsor, o que o patrocinador pensou, né? O que foi especificado, né? O que o analista desenhou, né? O que foi programado, né? O que foi instalado, o que o usuário realmente queria. Né? E que tem uma expansão, que provavelmente vocês não vão conseguir ver todas, né? Talvez vocês não consigam ler aí no computador de vocês, mas que vocês podem baixar a transparência e ver as várias variações, né? Eu gosto dessa poltrona flutuante aí que o consultor promete, né? E o preço final, né? Que não é tanto verdade assim, é difícil você cobrar, né? Mas então acho que são coisas bem interessantes. Esse aí tem até um iSwing, eu não tinha visto esse aí. Então, os problemas de comunicação são entre clientes e clientes, entre clientes e desenvolvedores, entre desenvolvedores e desenvolvedores, entre desenvolvedores e máquinas, né? Você está usando framework, pode ter dificuldade, né? Entre desenvolvedores e o software produzido, a gente usa errado, né? A gente vai testar e não testa com caso real, né? Clientes e software produzido, né? Então, essa é a frase aí, uma análise detalhada da engenharia de software, mostrar que quase tudo que fazemos é facilitar a comunicação entre as partes. Né? Resolver problemas ligados ao computador e ao software, né? Dificuldades ligadas ao ambiente externo, né? E essas coisas levam a problemas extremamente grandes. Né? E problemas que não foram resolvidos ainda por ninguém. No mínimo porque a empresa é um negócio especial. Toda empresa tem um jeito especial. E hoje em dia a gente vive um momento, né, e a maioria de vocês vai trabalhar dentro de empresas
desenvolvendo software especial para a empresa. Né? Porque senão a empresa comprava. Né? Porque comprar é mais barato. Letícia, a questão do design thinking, eu posso até convidar vocês para uma palestra e eu posso falar, provar, mas ele não é parte do nosso currículo e ele tem certa dificuldade. Talvez eu fale de técnicas, né? Eu vou pensar com carinho nisso, né? Eu falaria mais nisso, por exemplo, no curso de MSI, né? Que eu espero que vocês tenham oportunidade de fazer comigo, que é um curso bem legal de análise de sistemas. Tá? Eu tenho uma palestra de Design Thinking, não sei se você assistiu, Letícia, no meu site, tá? No meu YouTube. Você pode dar uma assistida e a gente pode conversar também sobre isso, se você tem interesse. Mas talvez no curso de engenharia de software, em 12 semanas só, seja difícil de falar. Revisão, então. Né? Fazer software é difícil, tem muitas partes, demandas e expectativas são exageradas, então esse é um trabalho que eu faço muito. Gente, olha só, baixa a onda. A gente não vai fazer tudo isso, não. Vai fazer um problema, resolver aqui, em 3 meses resolve uma coisa, em 6 resolve outra, e aí a gente vai ver. Né? Máquinas mais poderosas implicam em que nós enfrentamos problemas mais difíceis. É questão de desenvolver jogos, né, gente? Era muito fácil, entre aspas, né, desenvolver jogo para o Atari 2600. Né? Não precisa saber quase nada, você precisa saber só acender bits na tela. Né? Para desenvolver um jogo atual, né, você precisa conhecer 3D, né? E coisas assim. Sim, não tinha os recursos de hoje. Esse é um ponto importante. Não tinha os recursos de hoje, mas ainda assim era muito mais fácil. Né? Porque você não implementava física. É exatamente isso. Né? Você não tinha computador, então você não fazia. Essa coisa de ter física realista, hoje em dia, não sei se ainda vende no mercado. Tem placa de física. Teve gente que propôs hardware de placa de física. Talvez venda em jogos, não ficou, as pessoas não compram para computador. Né? Mas para todas essas coisas de computação gráfica que estão na placa hoje em dia, ray tracing está na placa. Né? Então a gente não fazia antes, porque não podia. Agora pode, a gente faz. E isso, a gente tem que se virar com o jogo de 6 GB. A gente baixa. Outro dia a gente baixa coisas que não fazem nada no celular e tem 80 megabytes. É uma vergonha, entendeu? Porque o cara pega um framework desses de metaprogramação em JavaScript que roda em qualquer celular, então ele bota tanto software ali, aí ele faz 3 linhas de código. Né? Preencha aqui o seu nome e entra, 80 megabytes. Né? É uma vergonha. Né? Mas a verdade é que ele só conseguiu fazer porque tinha esses 80 megabytes rodando para ele. Exatamente. Computadores simples, programação simples. Computadores complexos. E aí a gente fica. E aí a gente tem esses intervalos, que é o intervalo entre a disponibilidade e a componentização. Né? Então teve um momento, lá quando o cara inventou o Doom, que ele fazia na mão o algoritmo de saber se mostrava ou não a parede, o que estava atrás da parede. E agora ele manda rodar uma função que faz isso. Né? E aí algumas coisas vão saindo da engenharia de software, como linguagem de programação hoje não são mais engenharia de software. Por quê? Porque criam um espaço, né, claro, então eu posso tirar e vir uma carreira própria. Então, ou ela se afasta totalmente, ou vira uma especialização que é menos estudada, porque esses caras aqui já sabem tudo. Mas a gente não consegue escapar do problema humano. Então, quando vocês vão ler, estão lendo aí, ó, o computador vai programar o que o humano falar. Se o humano não souber o que falar, ele vai programar um programa que não ensina para nada. Então, no mínimo, nós vamos ter que saber falar em inglês para contar para o computador o que a gente quer. Mas alguém tem que descobrir o que é realmente necessário, né? Como o negócio funciona. Né? É,
Gente, programação hoje em dia tem gente que não precisa nem saber programar, né? Eu tenho um ex-aluno, colega agora de profissão, né, que dá aula e ele em faculdade particular. E vários alunos dele já estão no mercado trabalhando, e ele teve casos de aluno que não sabia fazer for, porque só precisava clicar, montar coisinha, não sei lá o que, e o cara não sabia fazer for. Drag and drop. É. E veja só, isso não é errado, tá? São profissionais diferentes. Talvez a maior. Não sei se vocês já fizeram o curso de Assembler, né? Mas antigamente, lá em 1960, tinha que saber Assembler para programar. Hoje vocês não precisam saber, vocês podem tirar 5 no curso e ir em frente e esquece que existe Assembler. Vocês nem trabalham com uma máquina virtual que faça sentido aprender o Assembler. A máquina virtual que vocês trabalham é outra totalmente diferente. Então a gente vai evoluindo em nível de especificação. E tem gente que nunca vai programar, que vai entrar para um escritório de projeto, que vai só fazer análise de sistemas, controle de projeto, gerência. Então, vai ser formado em ciência da computação, mas só vai estar trabalhando numa área que não tem que programar. Né? E todo esse pacote é muito complicado de formar. Né? A gente está formando uma pessoa que tem que durar muito tempo no mercado. É totalmente diferente de um cursinho que está formando você para fazer website. Né? Então, tenham paciência com o seu curso. Né? Mas era isso que eu queria falar. Se vocês quiserem fazer comentários, eu vou parar a gravação só para o filme não ficar muito longo, quem estiver escutando poder escutar. Né? A bibliografia aqui é mais ou menos a mesma da anterior, né? Porque era o mesmo pacote. Né? E então vou parar a gravação.